Se você ainda tem dúvidas sobre o processo de estágio com relação a preenchimento de documentação, com relação a preenchimento de cadastro ou envio dos documentos, esse vídeo é para você, tá? Então, olha só, a gente já fez um vídeo, né, logo no início do semestre, falando sobre a carta de apresentação. A gente fez alguns encontros, né? Tivemos um encontro presencial, tivemos também um encontro online para reforçar tudo que foi falado, mas agora eu estou criando, né, um vídeo para que vocês possam, para que possa facilitar ainda mais a vida de vocês. Então, olha só, eu estou aqui na página de uma aluna do quarto semestre, né, que já fez o seu cadastro, já enviou a carta de apresentação para o e-mail, já recebeu, preencheu o link, né, informando os dados da empresa que vai fazer o cadastro e também já foi liberado o cadastro dela. Então, a partir do momento em que eu preencho o link informando ao polo as informações, né, os dados do campo de estágio que eu irei realizar, essas 3 caixinhas elas irão surgir na página do estágio do estudante. Então, aqui nós temos a carta de apresentação, que é a primeira etapa. Segunda etapa, documentos de estágio. Segunda etapa não, na verdade, documentos de estágio é a terceira etapa. Segunda etapa é o cadastro de estágio, o cadastro das horas de estágio. Além disso, todas essas informações que eu vou passar para vocês, vocês têm também aqui, ó, em teleaula, tá? Aqui em teleaula, em arquivos da teleaula, nós temos o guia de bolso, nós temos 2 guias de bolsos, tá? Então, aqui tem alguma dúvida, vocês podem vir aqui também, que é um arquivozinho em PDF. E nós temos também 7 vídeos. Além do vídeo, nós temos o material em PDF para que vocês possam ler ou guardar no computador, no celular de vocês. Aqui, se vocês têm o que é o estágio e o campo de estágio, tem dúvida? É só clicar aqui, dar uma lida e dar uma assistida no vídeo. Os vídeos estão aqui embaixo, tá? Vídeo 2, documentos de estágio e status. Vídeo 3, associação de campo de estágio. Então, aqui vai estar dizendo quem é que deve fazer essa associação de campo. Somos nós, o polo. Aqui também fala sobre o prazo. Edição do campo de estágio, que é o que a gente vai fazer agora. Então, como fazer essa edição do campo de estágio? Então, tem tanto o vídeo quanto o arquivo em PDF ensinando. Impressão dos documentos. Quais são os documentos que devem ser impressos? Aqui também tem falando. Envio dos documentos. Como eu irei enviar esses documentos? E aí nós temos 2 tipos de documentos. Os jurídicos e os documentos de estágio. Os documentos jurídicos são cadastro da empresa e termo de compromisso, que só serão disponibilizados depois que vocês realizarem o cadastro, a edição do cadastro, tá? Então, vamos lá. Aqui eu estou com o estágio, né, de uma aluna que já teve esse cadastro realizado. Eu irei entrar agora numa página de uma aluna que não fez o seu cadastro ainda. E esse cadastro ele vai ser o mesmo para todos, tá? É o mesmo formato. Primeiro passo, quando vocês clicarem aqui em cadastro da empresa, cadastro do estágio, desculpa, vocês irão visualizar uma página onde haverá todas as informações que vocês ofertaram lá no link que vocês preencheram do polo. E vocês precisam observar se o nome da empresa está correto, se o nome do responsável está correto, se o nome do supervisor de campo que vocês forneceram também está correto. Não estando correto, vocês não devem preencher. Devem entrar em contato com o polo, com a secretaria do polo, para que a correção seja enviada para o setor de estágio novamente, tá? Então, vamos lá. Vamos realizar o cadastro de estágio. Como é que a gente faz isso? Aqui, dentro do aba de outra aluna, a gente tem 160 horas para preencher, tá? 160 horas. Como é que eu sei quantas horas eu irei fazer? Pessoal, importantíssimo.
essas horas, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma calculadora, e eu tenho 160 horas. Se eu não tenho nenhum estágio remunerado, ou irei fazer estágio remunerado lá naquele espaço de férias, então, um período em que eu não estarei realizando o meu estágio remunerado, eu tenho 6 horas para realizar o meu estágio obrigatório, tá? Então, a gente vai fazer aqui um quadro de 6 horas por dia. Então, 160 horas é o total das horas, dividido por 6 horas dia. E a gente vai descobrir quantos dias a gente precisa preencher o nosso cadastro de estágio. Então, 160 dividido por 6 vai ser uma média de 26 dias,6, que corresponde a 27 dias, né? Então, por que a gente vai aproximar de 26, não 26 e sim 27? Porque certamente vai ter um dia lá que essa estudante ou esse estudante vai cumprir uma carga horária menor de 6 horas, que vai ser uma média de serão 26 dias de 6 horas e um dia de 4 horas, né? Possivelmente, olha só, 26 vezes 6, 156 horas. Então, serão 26 mais 4 horas. A gente tem como fazer dessa forma aqui no sistema? Não, não tem. A gente só tem como colocar os dias cheios, ou seja, 27 dias, tá? E aí a gente vai preencher de segunda a sexta, 6 horas por dia, beleza? Segunda a sexta. Lembrando que não vamos computar a carga, os feriados. A gente precisa computar do primeiro ao último dia, sem contar com sábado, domingo e feriado. Para tanto, a gente precisa ter o quê? Um calendário com feriados. Então, a gente vai lá no Google, isso aqui é uma organização de trabalho, tá? E a gente coloca, ó, calendário de 2023 com feriados. Cliquei aqui, vou aqui no primeiro calendário e eu terei o calendário do primeiro dia até o último dia de 2023 com os feriados. Essa estudante em especial, ela vai ter um dia exato do estágio. Ela não vai colocar como se ela tivesse iniciado lá em 1º de agosto. Por quê? Porque ela tem estágio remunerado e terá um período de férias. Esse período de férias dela vai ser de setembro a outubro, tá? De 22 de setembro a 29 de outubro. Então, a gente só vai poder utilizar esses dias, certo? Então, vamos aqui. A partir de setembro, agosto, setembro, 22. Vamos ver. Eu sei que o final é 29. Deixa eu ver aqui se começa realmente no dia 22. Aí a gente conta. Começando aqui no dia 22 de setembro. Conta os dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outubro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pula dia 12 porque é feriado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Então, embora seja dia 29, então eu devo ter contado corrido. Embora seja dia 29, ela não pode fazer o estágio a partir do dia 22. Vai ter que ser a partir do dia 20, porque a gente precisa encerrar aqui, ó, na sexta-feira, tá? Então, voltando. Começando aqui no dia 20 de setembro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pula dia 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dias úteis.
Então, vamos lá. Essa estudante vai iniciar no dia 20 de setembro de 2023 e irá encerrar o seu estágio no dia 27 de outubro de 2023, tá? Então, ela vai iniciar no dia 20 de setembro e encerrar no dia 27 de outubro. Ou seja, 160 dividido por 6 horas por dia vão dar 27 dias. Então, ela começa a contar no período em que ela vai estar disponível, tá? E aí, a gente vem para cá agora para preencher as horas. Lembrando que não posso colocar 6 horas seguidas, eu preciso de um intervalo entre um horário e outro, de no mínimo 1 hora. Então, a gente vai colocar de 8 horas às 12, das 13 horas às 15. Então, de segunda a sexta, 8 às 12, de 13 às 15, até o finalzinho. Quarta, quinta, sexta. Então, gente, a gente tem do dia 20/9 a 27/10, que corresponde a 27 dias úteis, distribuídos em 6 horas por dia, de segunda a sexta, tá? Lembrando que estamos aqui fazendo as contas de uma carga horária de 160 horas. Você tem 150 horas? Se você tem 150 horas, você vai fazer o quê? 150 dividido por 6. Vai dar um total de 25 dias úteis. Lembrando que, reforçando, não quer dizer isso aqui para os estágios de contabilidade e serviço social. Todos esses horários devem ser computados dentro do campo de estágio, tá? Serviço social e contabilidade, todo o horário, as 160 horas, devem ser computadas dentro do campo de estágio, diferente do curso de licenciatura. O curso de licenciatura, vocês têm um plano de trabalho que, olha só, esse plano de trabalho, ele está aqui. Em portfólio, vocês têm aqui, ó, plano de trabalho, arquivo plano de trabalho. Baixa esse plano de trabalho que vocês irão saber. Vai ter a carga horária de vocês, que eu também já apresentei. Vai ter, ó, vou puxar aqui novamente. Vai ter a carga horária de vocês. E aqui, lá na página 5, isso. Aqui na página 5, vocês têm a carga horária de 100 horas, de 150, de 215, de 150. Pedagogia, tá? Então, aqui vocês têm as atividades que serão desenvolvidas. O estudante de licenciatura, exclusivamente de licenciatura, ele ganha 4 horas só em levar sua carta de apresentação. Precisa estar às 150 horas lá no campo de estágio? Não. Tem as atividades que são feitas em casa. Por quê? Diferente dos demais estágios, né, o bacharel de contabilidade e serviço social, licenciatura produz relatórios. Então, para cada atividade, ele vai produzir um relatório. Com um exemplo, olha só, terceira atividade. Segunda atividade, leitura obrigatória, mais produção de texto. Então, escrita. Então, leva um tempo, vocês precisam de um tempo para produzir esse texto. Terceira atividade, análise do projeto político-pedagógico na escola e produção do relato baseado naquela análise. Então, eu preciso ficar 8 horas lá no campo de estágio? Não. Eu vou ao campo de estágio, solicito o projeto político-pedagógico, irei ler, né? Irei conhecer o projeto político-pedagógico. Se a escola puder oferecer, né? Disponibilizar, na verdade,
de um projeto político-pedagógico para que vocês tenham, para que vocês possam produzir perfeito, né? Vocês vão poder levar para casa e fazer a análise desse material em casa. Outra coisa, análise do material didático da escola e produção do relato. A mesma coisa. Preciso ficar às 8 horas, às 6 horas, às 10 horas na escola? Não. Eu pego um dia, tiro 4 horas para ir à escola, para ler, para conhecer, se eu tiver alguma dúvida naquele dia, e esse relato ele pode ser feito em casa, tá? Lembrando que vocês terão muitas produções, e essas produções, esses relatos, eles não são feitos no campo de estágio, eles são feitos em casa, porque ele leva tempo, tá? Ai, Cátia, se eu passei 10 horas produzindo o meu relato, eu comecei um dia, não consegui terminar, eu posso colocar as 10 horas? Não. Vocês precisam cumprir com as horas que estão determinadas aqui. Se vocês passarem uma semana fazendo o relato, né? Vocês só vão poder computar as horas que vocês têm aqui nesse plano de trabalho. Então, é muito importante isso. Observem isso. O que é feito em campo e o que é feito em casa. Relato, vou fazer em casa. Elaboração de um plano de aula, eu vou fazer em casa. Mas eu vou à escola, olha só, a apresentação dos planos de aula para o professor. Eu vou à escola apresentar meu plano de aula, depois que eu fiz as minhas observações. Então, eu ganho horas, tá? Então, todo esse material, vocês têm aqui, ó, material de produção de estágio, ficha de avaliação, tá aqui para vocês baixarem, o manual tá aqui para vocês baixarem, o modelo de relatório que vocês irão produzir, que é o relatório final, que vai ser enviado no portfólio, também tá aqui. Além disso, vocês têm também vídeos aqui explicando, tá? Textos, olha só, gente, os textos de estágio por curso. Lembra das leituras? Leituras obrigatórias. Então, os textos estão aqui para vocês lerem e fazerem a análise de vocês. Voltando aqui ao campo de estágio, né? A preenchimento. Então, 160 horas, começando no dia 20/9, terminando no dia 27/10. Eu venho aqui, venho em salvar. Quando eu clico em salvar, demorei muito. Acontece isso. Mas, enfim, clicou em OK. Se estiver tudo correto, vai aparecer lá que você preencheu, preenchido com sucesso. Se não, vai dizer, você tem 2 horas, você precisa ter 160 horas, você só tem 150, você ultrapassou o número, se der a mais de 160. E é por isso que a gente precisa ir ao calendário, beleza? Depois que a gente fez isso, e aí eu não vou entrar aqui novamente, porque tem os dados do aluno, a gente vem para cá, volta para cá, e aí eu vou clicar aqui em campo de estágio. Vamos lá, a gente já preencheu o cadastro do estágio, já foi aprovado os documentos jurídicos foram disponibilizados. Quando eu clico aqui novamente, a gente observa o quê? Que nós já temos aqui, ó, o cadastro da empresa e o termo para serem impressos. A carta de aceite também que vai ser deixada no campo de estágio. Vou imprimir o cadastro da empresa, vou imprimir o termo de compromisso e vou colher as assinaturas. Imprimi, peguei todas as assinaturas e preenchi. O cadastro da empresa deve ser preenchido. Eu vou clicar aqui só para vocês verem o que é que vem no cadastro da empresa. Cliquei aqui no cadastro da empresa, vocês têm essas informações aqui que devem ser preenchidas, todas preenchidas e assinada também, assinada e carimbada. Carimbada aqui não é obrigatório, né? Não está dizendo que é obrigatório, mas deve ser preenchido. Preencheu e assinou, baixa também o termo de compromisso, que observem uma coisa no termo de compromisso de vocês, vai ter aqui na última página as horas que vocês cadastraram, o dia que começou e o dia que vai terminar o seu estágio e o horário que você vai realizar o estágio. É por isso que esse documento é tão importante logo no início do estágio, tá? Porque esse documento aqui, um vai ficar com o estudante e o outro vai ficar com o campo de estágio. Chegou aqui no finalzinho, ó, colhe as assinaturas do aluno, da diretora ou do responsável, né? No caso de
serviço social, que geralmente é o coordenador, ou muitas vezes é o prefeito, inclusive, e contabilidade geralmente são as mesmas assinaturas, tanto para o supervisor de campo quanto para o responsável, tá? Colheu as assinaturas, já estou com tudo assinado, beleza, eu vou fazer o que agora? Eu vou enviar esses 2 documentos. Venho aqui em documento de estágio. Os documentos de estágio são documentos jurídicos, que são justamente esse termo de compromisso e cadastro da empresa. E aí eu vou clicar aqui, ó, adicionar documento. Ele só vai subir se eles estiverem devidamente assinados e legíveis. Qual é o formato que eu devo enviar? Em PDF. Tanto o cadastro da empresa quanto o termo de compromisso. Esses são os documentos que devem ser enviados no início do estágio, tá? Não deixem para enviar no final para vocês não terem problema. Além disso, lá no final do estágio, agora sim, baixei aqueles arquivos, lembram que a gente tem a ficha de avaliação e a ficha de acompanhamento? Esses 2 documentos serão enviados também por aqui, que são os documentos pedagógicos. E a gente vem aqui, ó, e aí a gente pode enviar em PDF, em JPG, em PNG ou JPEG, tá? Então, vocês podem enviar nesses 3 formatos, 4 formatos de arquivo. Aqui eu vou enviar o quê? A minha ficha de acompanhamento preenchida. E eu só envio quando termina o meu estágio. Aqui a ficha de avaliação, tá? Depois disso, né? Continuei o meu trabalho, terminei, e aí eu venho o quê? Enviar o portfólio, que é o meu relatório final. Aqui vocês têm um modelo de relatório para vocês produzirem o relatório de vocês. Terminei o meu estágio, clico aqui em portfólio, observo a data, né? Eu tenho até o dia 10 de novembro para enviar. Se eu não consigo realizar o meu estágio até 10 de novembro, eu vou poder enviar no período de recuperação, que vai ser lá em 18 de novembro. E aí eu venho aqui, ó, escolho o documento e envio. Clico em enviar, vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou dizer que tenho, ok? Pessoal, essa foi uma forma de tirar as dúvidas, né, da maioria dos alunos, que eu percebi que ainda estão com muitas dúvidas, mas não esqueçam de acessar a página de vocês. Vocês têm todos esses arquivos aqui para auxiliar vocês. Vocês têm todos esses modelos e todos esses documentos também aqui para auxiliar vocês, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida, acessem o portal de vocês.